Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc. E dando continuidade aí ao nosso guia do Brasileirão, na sequência a gente está vindo de baixo para cima, então a gente falou primeiro dos 4 times subidos da Série B, ontem falamos dos 3 últimos que terminaram o campeonato, de baixo para cima, Juventude, Cuiabá e Atlético, e na sequência nós vamos falar do 13º São Paulo, 12º Internacional e 11º Ceará, começando aí pelo nosso rival local, o São Paulo. São Paulo terminou em 13º com 48 pontos. Foi um time bem inconstante, teve uma fase bem ruim, mas depois também teve uma recuperação em alguns momentos, daí caiu de novo, daí subiu de novo no final, mas ficou abaixo da gente, que inclusive a gente estava pior por mais tempo no campeonato, mas no final a gente teve aquela recuperação e ficamos 2 pontos à frente do São Paulo aí, e 3 colocações acima. O atual momento do São Paulo é muito bom. O São Paulo, depois que engatou ano passado ali uma sequência melhor, trouxe alguns reforços muito bons e com isso está jogando muito bem. Tanto que eliminou o Corinthians na semifinal e agora está fazendo a final contra o Palmeiras e conseguiu um resultado muito expressivo, né? Venceu por 3-1, aí uma vantagem bem boa aí do São Paulo para jogar fora de casa agora no Allianz Parque no domingo e decidir o título. Então tem grande chance aí do São Paulo ser campeão novamente em cima do Palmeiras numa segunda final seguida aí de Paulista entre os mesmos times. Vai jogar a Copa Sul-Americana vai estrear contra o Ayacucho do Peru e tem também o Everton do Chile e o Jorge Wilstermann da Bolívia no mesmo grupo aí, então o São Paulo também joga a mesma competição que a gente vai disputar com a Sul-Americana. E na Copa do Brasil, nessa terceira fase, vai jogar contra o Juventude, então não foi só o Santos que pegou um time de Série A quando vai enfrentar o Curitiba, o São Paulo também vai pegar o Juventude, a diferença é que o momento do São Paulo é muito bom e o Santos ainda está num processo inicial com o novo técnico, então tem essa diferença. Falando em técnico, o técnico do São Paulo é o ídolo, talvez o maior ídolo da história de São Paulo, Rogério Ceni, que está numa nova passagem, mas dessa vez aí com um pouco mais de moral e mostrando evolução. O time está crescendo, está desenvolvendo, está sendo muito intenso e está sabendo jogar contra adversários expressivos, ao contrário da gente, né? A gente tem uma dificuldade grande quando pega times aí com uma qualidade melhor, nesse momento, tá? Porque a gente tem aí, ano passado, em alguns momentos, contra times melhores, a gente foi bem melhor, e contra times ou iguais ou inferiores, a gente acabou jogando bem pior. Mas o São Paulo não, o São Paulo está conseguindo jogar bem contra times de qualidade até superior, então conseguiu se impor contra o Corinthians e melhorou muito, jogou muita bola contra o Palmeiras, não deixou quase o Palmeiras jogar e conseguiu impor seu futebol com muita intensidade dos jogadores do São Paulo. Muita intensidade, velocidade e entrega. Quem são os principais nomes aí do São Paulo? A gente tem o goleiro Jandrei, que passou pelo Santos, tem uma passagem rápida. A gente tem o lateral Rafinha, aquele mesmo que jogou no Flamengo, estava no Grêmio, Bayern de Munique, por anos na Alemanha. A gente tem o zagueiro Miranda também, que jogou seleção brasileira, jogou anos também na Europa. Um dos grandes nomes, o Jonathan Calleri, atacante, que é o principal nome do São Paulo, foi o principal, está sendo o principal jogador. Emiliano Rigoni, o Nicão que se destacou no Atlético Paranaense, daí acertou com a ida para o São Paulo. E tem o Éder também, que jogou por anos, naturalizado italiano, então jogou pela seleção da Itália e é um jogador mais experiente, assim, já não está mais na sua melhor fase física, mas ainda é um nome experiente com experiência internacional. Já que falamos de Jandrei e Nicão, o que a gente pode sofrer de lei do ex? O Jandrei, né, que teve uma passagem curta aí pelo Santos, mas foi importante em alguns momentos. A gente tem o Nicão, que foi formado aí no Santos, né? Então é um atacante, principalmente atacante, né, que tem chance maior de fazer gol. E a gente tem também o lateral direito Igor Vinícius, que de 2013 a 2017 esteve aí na base do Santos. Esse é um confronto de muita história. O Santos jogou contra o São Paulo no Sansão 282 vezes. O Santos ganhou 91, empatou 71 e perdeu 120. Então aqui o São Paulo tem uma grande vantagem sobre o Santos em número de vitórias nos confrontos. E
nos 2 últimos campeonatos paulistas, né, a gente fala do ano passado, né, 2021, a gente perdeu fora de casa por 4-0, e esse ano, derrota mais recente, o jogo a gente perdeu de 3-0 em casa, na Vila. Então, o retrospecto no Paulista não é favorável, porém, no Brasileiro do ano passado, no primeiro turno a gente ganhou em casa por 2-0 com gols do Marinho e do Pirani, e no segundo turno a gente empatou 1-1 com o gol do Carlos Sanches. Então, São Paulo está bem nesse momento, o Santos a gente não sabe, né, porque os reforços estão chegando, mas nesse momento esse é um jogo extremamente complicado, principalmente porque o Santos não tem jogado bem clássicos recentemente. Na sequência, saindo do São Paulo, a gente sobe para quem terminou em 12º no ano passado, que foi o Internacional de Porto Alegre. O Internacional, o Santos esse ano vai jogar a 10ª rodada contra eles em Santos e vai jogar a 29ª, mais perto do final, fora de casa em Porto Alegre. Qual que é o momento do Inter? O momento do Inter também não é bom. Ele foi eliminado na semifinal do Gaúcho pelo Grêmio, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Globo do Rio Grande do Norte, fora de casa, perdendo por 2-0, e vai jogar a Sul-Americana no Grupo E, vai jogar com o Independiente Medellín da Colômbia, o Guairenha, que é do Paraguai, e 9 de outubro do Equador. Então, assim, o técnico está sendo contestado, mas foi mantido. Inclusive, quando o Inter foi eliminado pelo Globo, cogitou-se a saída do Alexander Medina e quem foi embora foi o diretor de futebol. E eles estão num processo muito lento, tanto de contratação de reforços, quanto de trazer diretores e responsáveis pelo futebol aí que possam ajudar o Inter a crescer. Está num processo bem lento, enquanto isso o Alexander Medina está trabalhando. O Alexander Medina, que é uruguaio, ele fez 2 boas campanhas pelo Talleres da Argentina, inclusive em 2021 classificou o Talleres para jogar a Libertadores agora em 2022. Mas não está bem, não encaixou, o time ainda não está funcionando. E de principais nomes do Inter, a gente tem ainda Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, dupla de zaga, que pelo que eu vi foi reserva aí no último jogo deles, parece que está arrumando sem eles. Tem Gabriel Mercado, argentino, que é bom jogador, joga tanto zagueiro quanto lateral direito. Rodrigo Dourado, que é meio campista, volante, meia, e o Edenilson, que são 2 nomes que de vez em quando são falados aí, ventilados no Santos, principalmente o Edenilson. O eterno D'Alessandro, que diz que esse ano era o último ano dele aí, que ele ia jogar o Gaúcho e parece que vai continuar aí para o Brasileiro também. E o Tyson, aquele mesmo atacante revelado no Inter, apareceu super bem, foi para a Europa, ficou anos, jogou na Ucrânia por muito tempo e está de volta para o Inter, o reforço do Internacional. No Brasileirão 2021, o Internacional, a gente empatou 2 vezes com o Internacional. A gente empatou no primeiro turno em casa por 2-2 com gols de Pirani e Madison, e empatamos fora de casa 1-1 com o gol do Marcos Leonardo. Esse é um confronto que já teve 77 jogos entre Santos e Inter, historicamente. O Santos venceu 27, o Inter também venceu 27, tivemos 23 empates, então é muito equilíbrio, sabe? Eu acho que são times que revezam muito bons momentos e maus momentos e acaba tendo esse certo equilíbrio aí nos confrontos históricos. Para a lei do ex, eu procurei bastante para achar alguém, porque em princípio não tinha ninguém, mas eu encontrei o zagueiro Kaique Rocha, cara, que foi formado na categoria de base do Santos, ele passou então de 2014 a 2019 ele jogou no Santos, em 2018 ele chegou a fazer parte do grupo principal, mas nunca chegou a entrar em campo. Então é o ex-jogador do Santos que de repente aí pode dar uma dor de cabeça na famosa e sofrida lei do ex, que a gente sofre com essa lei do ex. E por último, para fechar este vídeo aqui, a gente vai até o 11º colocado, que foi o Ceará, que terminou com o mesmo número de pontos do Santos, mas perdeu nos critérios de desempate aí no ano passado. Então o Santos acabou ficando em 10º com 50, o Ceará em 11º com os mesmos 50. Para 2022, nós vamos enfrentá-los na 6ª rodada em casa, em Santos, e vamos jogar fora de casa na 26ª no Ceará. E qual é o momento do Ceará? Também não é um momento tão bom. Então, assim como o Inter e como o Santos, o Ceará não está no momento bom. O Ceará foi eliminado no Campeonato Cearense nas quartas de final pelo Iguatu. Foi nos pênaltis, mas foi eliminado. Ganhou o jogo fora 2-1, perdeu em casa por 1-0. E aí estava jogando pelo empate, mas foi para os pênaltis e foi eliminado nos pênaltis. Foi eliminado da Copa do Nordeste pelo CRB também na fase eliminatória, ali nas quartas.
E com isso teve a queda do Thiago Nunes. Thiago Nunes, que ano passado entrou, acho que em agosto, parece que ele entrou no Ceará, tocou até a final do campeonato, conseguiu fazer um campeonato bacana, né? Tanto que o Ceará terminou aí no meio da tabela em 11º, porém esse ano, devido aos maus resultados, e o Ceará, mesmo assim, jogando Copa do Nordeste sendo eliminado, terminou com acho que com a melhor defesa e um bom time ali, sabe? Era um time competitivo, mas os maus resultados tiraram o Thiago Nunes. E aí a gente fala do primeiro lei do ex, que é o técnico do Ceará, o novo técnico, que é Dorival Júnior, recém-contratado. Faz 6 dias que o Thiago Nunes foi demitido e faz aí uns 4, 5 aí que o Dorival foi anunciado como novo treinador do Ceará. Dos principais nomes que a gente tem do Ceará, a gente tem o Rodrigo Lindoso, que foi o nome que chegou a ser ventilado a vir para o Santos, mas o Ceará acertou com ele no final do ano. O Vina, que é o grande destaque dos últimos anos do Ceará. O Fernando Sobral, que foi um nome que o Santos ofereceu dinheiro e ele acabou não saindo do Ceará, continua lá no Ceará. E o Dentinho é aquele mesmo, cara, atacante que era do Corinthians, foi para a Europa, jogou na Ucrânia e voltou agora para o Ceará. Ceará, que no ano passado, no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, a gente venceu por 3-1 jogando na Vila, com gols de Jean Mota, Marinho e Caio Jorge, nenhum dos 3 mais está no Santos. E no segundo turno a gente empatou 0-0. Por mais que a gente tenha tido bons resultados contra o Ceará no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente ainda está muito dolorido porque a gente foi eliminado no ano anterior, 2020, na Copa do Brasil, nas oitavas pelo Ceará. Então a gente vai ter uma recordação mais pesada dessa eliminação do que necessariamente das vitórias. Tanto que eu fui procurar já pensando, putz, resultados ruins, ultimamente o Ceará está ganhando. Não, o Santos ganhou em casa, perdeu fora no último brasileiro, mas a dor é de 2020 pela eliminação nas oitavas da Copa do Brasil. Esse é um confronto que a gente jogou poucas vezes contra o Ceará, a gente teve 19 jogos, com 8 vitórias do Santos, 7 empates e 4 derrotas. Então a gente tem o dobro de vitórias, mas tem bastante empate também. E de lei do ex, eu também fui atrás, são poucas as opções, a gente tem o Eric, atacante, que em 2012 a 2013 ele foi do sub-15 do Santos, e o Zé Roberto, que em 2013 foi do sub-23 do Santos. 2 atacantes que podem complicar, mas não sei nem em que formação eles estão jogando, se estão como titulares ou não. Mas esses são os 3 times, 13º São Paulo, 12º Inter, 11º Ceará. O 10º é o Santos, a gente vai pular eles, então no próximo vídeo a gente vai ter o Danilo falando aí do 9º colocado, que foi o Atlético Goianiense, o 8º que foi o América Mineiro e o 7º que foi o Fluminense. Então a gente vai falar aí de 3 times que se classificaram para cima aí do Santos, já na parte de cima da tabela, e fazer mais uma vez a nossa análise para trazer para vocês aí o que estamos esperando, como que a gente pode ver esses adversários. O que eu diria, Santos, Ceará e Inter estão em momentos de transição, momentos complicados, não estão numa boa fase, mas tem potencial de crescimento. O Bustos pode trazer algo a mais para o Santos, o Dorival pode trazer algo diferente para o Ceará, e só o Inter que está numa tentativa de evolução, tentando manter o treinador que eles trouxeram, que era destaque no futebol argentino. O São Paulo, já, pelo contrário, está numa fase boa, está com grande chance aí de ser campeão paulista novamente, em cima do Palmeiras, e já é um time que provavelmente nesse primeiro momento vai estar acima do Santos, pelo menos nesse começo de trabalho, a tendência é que fique aí classificado para cima do Santos. Então, galera, é isso. Muito obrigado para vocês que acompanham o nosso trabalho. Obrigado a todos. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, tragam mais cientistas para cá. Agradecemos a todos os nossos inscritos e vamos continuar trazendo aí mais material para nossa análise aí do Guia do Brasileirão, subindo na tabela cada vez mais. Um grande abraço e para cima deles.